Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje eu vou fazer um tour aqui só nas suculentas de bordas coloridas. É uma sugestão da Andréia Mara. Obrigada, Andréia. Beijo para você. Andréia é uma amiga aqui do canal, ela está sempre aqui comigo. Não é o... Gente, essa Letícia tá contornada, mas não é desse tipo de contorno que eu vou falar. São aquelas suculentas que mesmo não estando de estresse do frio, fica com bordas igual esta Calanca prolífera. Ela fica com essas bordas coloridas o ano inteiro, independente de estar no sol. A Jade, gente, a Jade também é uma que nessa época de inverno, eu não vou enumerar porque a Jade ela fica assim, com as bordinhas coloridas, depois ela fica quase toda colorida, né? Essa grande, a pequena geralmente fica toda. Então, não vou enumerar por isso. A Calanque Tissiflora, eu vou enumerar assim, como a número 2, porque ela mesmo não estando estressada, gente, ela tem essas bordas. Depois, é claro que essas bordas vão descendo a cor e ela fica bem colorida. Mas, durante o ano inteiro, a gente consegue perceber esse contorno maravilhoso. A terceira é a Mensa. A Mensa, ela é uma Echeveria rosa, tom rosado, mas as bordas dela tem um tom fluorescente, um rosa claro fluorescente, assim, bem... Acho que é fluorescente mesmo que se fala, né? Esse parece iluminado, assim. Então, ela é bem contornada também o ano inteiro. A Shira, que eu acho que essa planta deve ser parente da Polidonis. Ela tem esse contorno, assim, também o ano inteiro e ele não costuma, assim, aumentar tanto agora no inverno, não. No outono e inverno. Ela passa, olha, fica mais coloridinha, mas o contorno é porque o contorno fica tão vibrante que parece que ela tá toda colorida. A quinta é a Glória. A Glória é uma suculenta de tom verde, azul, né? Um azul claro e as folhas são contornadas de rosa. Um rosa bem forte, não, um pink bem forte. E é uma planta muito bonita e esse contorno é o ano inteirinho. Não é só no inverno, no outono, na época de frio. Olha como que ela é maravilhosa, gente. Eu sou apaixonada por essa suculenta. Ela cresce em forma de espiga, a gente pode dividir. A Gila não tá muito apresentável, gente, mas ela é uma suculenta contornada. Ela é branca, contornada de rosa. E quanto mais estresse, mais contorno a gente percebe nela. Mas a minha sofreu no verão. A sétima é a Pink Tips. Essa suculenta, ela tem as pontinhas mais realçadas, mas ela é toda contornada de rosa. O nome dela diz que ela é rosa, mas quem é rosa mais mesmo são os contornos dela. Pelo menos aqui, ela só fica contornada, não fica toda rosa, não. A Cante também é uma suculenta branca contornada de rosa, assim como a Gila. A Cante ela ainda é mais branca ainda, né? E o rosa dela também é um rosa, parece que um pouco de salmão, é bem fluorescente também. Muito bonito esse contorno dela. Até as pequenininhas aqui, a gente já percebe aí o contorno rosa. A minha bacia aí, orgulho de Cante. Eu sou apaixonada por essa planta. A Afterglow também ela tem contorno, mas a gente quase não percebe porque ela é toda rosa. Porém, quando a gente cultiva ela onde o sol não é tanto, a gente consegue perceber essas bordas dela. Mas aqui, ó, no miolinho dá para vocês verem. Também é um rosa fluorescente, um rosa bebê, bem assim, bem iluminado. E gente, essa planta é bem bonita também. Além de ficar toda rosa, ainda tem os contornos rosa, né? Maravilhosa ela. Ela tem, acho que a borda é igual a da Cante. A Virginia ali também é uma planta de bordas coloridas. Às vezes a gente não percebe tanto assim que é só as bordas, né? Porque ela fica de babada e acaba que parece ser toda colorida, mas ela é mais colorida nos babados. E quando ela tá cultivada onde o sol não é tanto, são tantas horas de sol, a gente consegue perceber nitidamente aí os contornos, a linha rosa aí nas folhas dela. Também as verrugas dela ficam rosa, o que acaba misturando. Mas quando tá sem verruga assim, a gente consegue ver nitidamente os contornos. A Paeted também, ela é uma suculenta muito colorida que a gente quase não percebe. Mas ela tem um contorno vermelho
Ela é uma suculenta bem, eu acho que vinho, né? Às vezes parece vermelha, mas um vermelho queimado assim. Eu acho que é mais vinho, né? E o contorno dela é vermelho. Aí ela, gente, é muito bonita. Esse aqui é o Aeonio Limoline. De acordo com a Bel, ela adquiriu ele como Limoline não variegata. Ele também é contornado, ó, ele é verde contornado de rosa, muito bonito. A Apus, gente, essa planta é maravilhosa. E olha que aqui ela fica ao tempo. Imagino ela cultivada sem pegar a chuva, né? Que ela fica com essas pruínas e essa coloração nas bordas, deve ficar maravilhosa. Mas mesmo assim aqui, assim, toda manchada, ela não deixa de ser bonita. E o contorno dela também, ele é bem forte, a gente vê e se destaca. Essa aqui é a mebina, gente, a mebina eu não vou enumerar, porque a mebina é só nessa época que ela começa a ficar contornada para poder ficar vermelha. Então não é uma planta que é normal, assim, que está o tempo inteiro contornada, mas nesse período de outono, ela já começa os contornos para depois ficar vermelha. Já a Apus é o ano inteiro, ela tem esse contorno. Essa aqui também, gente, é o ano inteiro, a calanca tomentosa. Eu sou apaixonada também por esse contorno, é um contorno marrom escuro. E quando as folhas estão novinhas, ela fica com um contorno, acho que é terra queimada, né? Uma cor, não sei que cor é essa. Não é um marrom, não é um vermelho, não é um laranja, mas é mais puxado pelo laranja. Aí depois ele vai ficando marrom, um marrom bem escuro mesmo. E ela tem um tom verde meio cinza. Nossa, essa planta é muito bonita, gente. Eu acho ela muito chique. E os contornos dela é meio como se fosse pintinhas, porque ela tem tipo um serrilhado, né? Aí é como se fosse umas pintinhas. Ela é toda como se fosse uma camurça, né? Uns pelinhos. Já me perguntaram se é macio. É como se fosse uma camurça mesmo. A gente sente assim, não é um macio como se fosse algodão, mas a gente sente uma maciez aí desses pelinhos dela, como se fosse algo fofinho mesmo. E ela é uma suculenta bem lenta, então geralmente eu acho o problema das calancas que cresce muito, né? Toma um espaço, mas essa aqui é bem tranquila porque ela demora para crescer. Eu até queria que ela desenvolvesse mais e ela forma essas colônias com o tempo. Então é uma planta muito linda, muito fácil para cultivar, não dá trabalho. Eu nunca tive praga nessa suculenta, nunca mesmo, gente. Essa aqui é a versão dela, eu não vou enumerar porque é a mesma coisa, é a só chocolate soldier, que a diferença aqui é que essa aqui, o meio da folha dela é mais escuro, né, cor de chocolate, mas o contorno é praticamente a mesma coisa, ele vai ficando bem marrom escuro e a parte mais nova é uma parte mais colorida. A híbrida de pálida, gente, eu chamo essa planta de híbrida de pálida, às vezes eu chamo ela de pálida, mas ela não é uma pálida, ela é uma possível híbrida de pálida, porque a pálida não é assim. E essa aqui, ela é super, ela fica com as bordinhas muito coloridas. E eu sei que não é a pálida, porque a pálida tem umas nervuras, e essa não, essa tem as folhas mais retinhas, mais lisinhas. Então, é da família da pálida, mas não é a pálida legítima, não. Olha como que ela fica bonita, assim, plantada em locais, em recipiente bem pequeno. Aqui uma latinha de creme facial. Eu plantei várias aqui nessa gaiolinha e ela fica o ano inteiro assim, estressada, não cresce e fica sempre bonita. Ela tem um problema também que é de crescer muito, toma muito espaço. Vaso grande, essa planta joga no chão, de tanto que ela cresce. E aí, por isso, eu decidi plantar ela assim, só em coisas pequenininhas, para não ter mais o problema de, às vezes, massa as outras, né? Como eu não tenho tanto espaço, eu não tenho como cultivar uma planta desse tipo em vaso grande. A próxima aqui é a Calanco sincepala. Gente, essa planta, eu fui apaixonada por essa planta por um bom tempo, sofri. Até que um dia eu fui presenteado com uma lá da Luciene, do canal Cultivando o Sonho. Beijo, Luciene. Luciene tá sumida. Mas eu agradeço a ela por essa planta, que na época era uma planta bem cara. E ela mandou uma mudinha pra mim dessas artezinhas, gente. Ela falou que. Ela até não quis me vender porque ela falou que a muda era muito pequena, porque ela vai soltando essas hastes. Olha que babado lindo, gente, que ela faz no miolo. Maravilhosa. Ela fica bem, é como se fosse um vinho também, né?
Essa aqui é a Rosulares, gente. Essa planta aqui, ela parece muito com a Brown Sugar. E essa aqui tem o contorno dela não é branco, é tipo um creme também fluorescente nas folhas, né? Nas bordinhas. Mas é uma planta que fica bem marrom, bem colorida. Mas no meio ela fica um tom mais alaranjado. Comprei essa planta aqui na esperança que fosse o Sedum Bracteatum. E aí depois eu descobri que era Rosulares, né? Pelos seguidores aí do canal. Mas depois eu consegui a muda do Sedum Bracteatum. Essa aqui, gente, não é, ela está contornada assim, mas ela vai ficar toda vermelha. Não vou enumerar também, só mostrar para vocês como que tá linda. As coloridas, que já estão coloridas, é a Frank Heinel. E as com pintinhas são as agavoides Christmas. Toda essa bacia aqui é de agavoides. As agavoides, elas ficam coloridas no outono e inverno. Essas aqui não tem contorno. A rainha do contorno, essa baciada aqui de Polidones. Essa eu falo que é a rainha do contorno, gente, porque foi a primeira planta que eu percebi esse contorno e eu percebi que eu gostava muito de ver esse contorno colorido, foi na Polidones. Ó, ela parece que a gente contornou de canetinha colorida. Ela tá dando uma mutação aqui, ó, ficando verdinha. É uma planta muito lenta também, mas ela forma colônia e ela é muito bonita. Muitos reclamam que ela funga muito. Essa aqui já está adaptada, já passou por vários verões, mas mesmo assim, na época de chuva arada, passou aí de uma semana de chuva, ela já começa a apodrecer bastante. Mas dessa vez eu não perdi nada, só algumas folhas mesmo que apodreceram, mas a bacia ficou aqui completa e ela tá muito linda, gente, é muito na época do estresse, né, que é o outono e inverno, que ela fica mais estressada, o que difere é que os contornos ficam mais coloridos ainda. São contornos vermelhos. Apesar que tem umas aqui também ficando rosa de pachira, ó. Elas vão mutando, né? As suculentas vão ficando, às vezes, elas vão, sei lá, misturando algumas, principalmente aquelas que são parentes uma da outra, né? Chega um ponto que parece ficar todas iguais. A Polidone parece muito com a Shira, só que a Shira ela é mais rosada. E essa aqui, gente, é a Leopoldina. Até outro dia ela foi, né, um break. Mas aí várias pessoas no canal, né, confirmaram que é a Leopoldina. Eu sempre esqueço o nome da primeira pessoa que falou pra mim. Que era Leopoldina. E depois eu postei na comunidade e sim, todos confirmaram que realmente é a Leopoldina. Ela tem um contorno neon, contorno rosa, bem fluorescente, olha. Então, eu adquiri ela com Neon Break, talvez justamente por esse contorno neon, né? A pessoa achou que fosse a Neon Break, mas olha só. É bem coloridinha mesmo o contorno dela. E aí, depois ela vai formando uns babadinhos no miolinho dela. Mas como ela é toda colorida, a gente quase não percebe o contorno. Essa aqui, gente, é a Echeveria pp. Vocês nunca vão encontrar essa informações sobre ela, porque essa planta aqui fui eu que fiz a hibridação dela, o cruzamento de pólen. Peguei pólen da pálida, né, que é a híbrida de pálida, que eu chamo de pálida, e coloquei na flor da Polidones. E aí eu semeei a semente da Polidones e nasceu essa planta aqui. Ela tem contorno, ela tá feia assim, gente, porque ela não aguenta a chuva do verão. Então eu cortei, mas logo vocês verão, ela tem folha larga e o contorno dela é igual ao da Polidones. Ela é muito bonita. Mas é uma planta que funga demais aqui. Até hoje ela nasceu aqui e não se adaptou. A outra, que também é uma das rainhas, né? Essa é a Flamenco, é recém-adquirida, mas ela tem um contorno incrível. Gente, eu sempre fui apaixonada por essa planta, mas eu não encontrava aqui, até que comprei, né, pela internet. Quando chegou, eu achei que fosse Polidones mesmo, mas aí depois eu fui notando a diferença. Essa aqui não tem tanto vinco nas folhas, ela tem umas folhas mais gordinhas e mais reta do que a Polidona. Gente, isso aqui não tá de contorno não, mas essa aqui tá toda colorida. É a orelha de burro plantada na casca de ovo. Dá uma paradinha pra mostrar pra vocês aqui, porque ela tá muito linda. Tá cada dia colorindo mais. Não sei se ela vai florir, né, porque agora é a época delas florescerem. Já tá esticando o miolo. A próxima aqui é a Miss Sophie. A Miss Sophie é uma planta bem contornada também. Quando ela tá nova assim, a gente percebe mais. Depois ela vai dando babado, gente. A minha é nova, então ela não tem babado ainda. Mas a Miss Sophie é uma suculenta bem rulosa, maravilhosa.
A gente precisa cortar ela várias vezes, né? Aí chega um ponto que ela começa a ficar rulosa. Então, nessa época, é a época dela começar os babados. Ela é maravilhosa e tem os babadinhos muito coloridos, né? E por enquanto ela tá só com a borda assim, como se fosse uma linha. Gente, essa aqui não é de borda colorida, essa aqui vai ficar toda colorida, que é a Calanque Vive. Tô mostrando ela aqui pra vocês, pra mostrar como que elas vão colorindo gradativamente. Até outro dia ela tava verdinha. E aí, gente, mal entrou o outono e ela já tá ficando colorida, ela começa a esfumar. Então, um colorido mais esfumado, né? Não é um contorno igual a outra, a Tisiflora fica. Essa aqui não, essa aqui já começa a colorir todinha. A gente não percebe só o contorno nela, não. É muito bonita. Eu amo essa planta, gente. A Crassula pelúcida é uma de contorno. Perceba que ela tem um contorno fininho, como se fosse uma linha. As folhinhas dela são gordinhas, parecendo um pingente de coração. Gente, ela é muito bonita e os raminhos dela são todos coloridos também. Tem uma planta muito bonita, uma planta pendente. Eu tenho dificuldade em cultivar plantas pendentes, porque ela precisa muito de rega, né? Mas eu sempre mantenho, nem que seja um pouquinho. Aqui eu tenho ela na cuia de casca a cuia de coco, né? Mas assim, aí eu faço, tô sempre replantando também, porque é uma planta que precisa replantar sempre para poder ficar bonita. Mas nessa época ela fica maravilhosa, muito linda mesmo, a Crassula pelúcida. A próxima aqui é a híbrida de mandala com marrogane. Ela tá toda colorida, gente, então não dá para vocês perceberem. Mas ela tem um contorno fluorescente, um neon, maravilhoso. E quando a gente molha ela, a gente percebe mais ainda. Quando ela não tá tão colorida, né, as folhas inteiras, aí a gente percebe. Mas ela tem um contorno muito forte e ela fica toda colorida, né? Na época de outono e inverno ela colore todinha. Tem época que ela fica super vermelha, por enquanto ela ainda não tá tão colorida como ela fica. Mas dá pra perceber aí, né? Pelo menos no miolo dá pra vocês perceberem que as folhas dela são todas contornadas. Não são todas suculentas que tem a folha contornada, não, gente. Às vezes algumas são todas coloridas. Às vezes, no caso dessa aqui, que é toda colorida, mas quem cultiva, em algum momento a gente percebe o contorno. Essa aqui também, ó, a gente percebe o contorno dela, tem que observar bastante, por ela ser uma suculenta bem manchada e cheia de cores, né? A gente não consegue prestar atenção assim como um todo. Mas, se você focar bem, vai perceber que ela é contornada de vermelho. Quanto mais estressada, mais aparente fica esse contorno. E agora, gente, finalizando aí as contornadas, vou mostrar pra vocês aqui o meu cacto amendoim que deu uma florzinha. Ele já floresceu bastante esse ano. Eu achei que nem ia florescer mais, mas ele deu um aqui, ó. Eu acho que ele tá se despedindo, porque no inverno não vai bater mais sol aqui. Então, aí é a época dele ficar um pouquinho mal, né? Se eu não achar outro local pra ele. Aí ele deu essa última florzinha, provavelmente seja a última florzinha. Vamos ver, né, se ele vai resolver dar flor. Mas geralmente na primavera ele deu bastante flor. Geralmente ele costuma florir bastante aqui, na época de outono, né, mês de maio. Porém, dessa vez ele antecipou, floresceu antes. E agora eu não tenho mais vestígio que vai florescer, então eu acho que essa aqui é uma florzinha de despedida desse ano, né? Antes de finalizar, vou mandar um alô para a Cida lá de Tangará da Serra, Mato Grosso. Beijo, Cida! Eu quero aproveitar aqui o comentário da Cida para mostrar, gente, esse arroba, tá aqui, @user. O nome dela é Cida e ela me falou, mas se ela não tivesse me falado, eu não saberia o nome dela. Esse tipo de perfil é considerado perfil falso no YouTube. Então, o YouTube acaba desinscrevendo e retirando, ele vai fazendo uma limpa. Então, se você tem um perfil com esse @user, vai lá e coloca o seu nome, coloca no lugar desse arroba, edita lá e coloca o seu nome. Que aí, quando você comentar, a gente vai saber que é você. Em qualquer vídeo, a gente vai saber. Por exemplo, ela comentou em um vídeo passado, se ela comentar de novo e não falar que é a Cida, eu não vou saber que é a mesma Cida. Então, conserta aí, Cida. Beijo para todo mundo e até mais.